Bom dia para quem acordou cedo. Eu já tô acordada há bastante tempo. Eu botei ali nos stories que a gente vai fazer um exame, mas eu botei ali Bera. Mas o Bera acho que é semana que vem. Hoje é o eletro, tá? Eu errei. Por que que ele vai fazer o eletro de novo? Ele já fez com 2 anos, mas vai refazer. Porque o doutor achou que aquele exame, né, o primeiro exame não foi bem pedido, né, assim, com o que ele quer saber. Então ele vai tentar repetir. Mas o único problema é, quando ele era pequenininho, é muito fácil fazer ele dormir, né? Tu vai ali e tal, dá mamadeira, ele pega no sono. Rafael nunca foi fácil de dormir, mas era mais fácil, né? Hoje eu tô realmente assim, né, um pouco desacreditada que vai dar certo lá. Porque ele não precisa só dormir, ele tem que dormir um longo período de tempo e eles mexem, botam os elétrons na cabeça, então fica mexendo a criança o tempo inteiro. Então ela desperta, né? E aí não pode mais fazer. Vamos ver o que acontece. Eu vou falar hoje sobre como conseguir o laudo na primeira consulta. Que o que as pessoas sempre falam, eu não consegui o laudo do diagnóstico, eu não sei se meu filho tem ou não tem, eu já tô há 2 anos nisso, um ano nisso, né? Como que tu fez? Então assim, vamos pensar juntas sobre o tema. O que o neuro pede? O neuro pede geralmente exames, o Bera, ele pede a audiometria, isso é com otorrino. Então, o que eu faria em primeiro lugar? Vai no otorrino, faz o Bera e a audiometria, tá? Depois desses 2 exames prontos, tu precisa do parecer da escolinha, que é muito importante. Então, daí tu vai lá e pede pra escolinha fazer o parecer. Então, tu já vai ter o Bera, a audiometria e o exame o parecer da escola. Então, já vão ser 3 coisas que tu já vai levar lá pro neuro, né, pra falar alguma coisa do teu filho. Depois disso, ele vai pedir tá chovendo muito aqui na minha cidade, então tá ruim a internet, tá? Mas assim, então vai ser o audiometria, o Bera, o parecer da escola, o parecer do fono, né? Porque às vezes a criança já tá indo no fono, então o parecer do fono. Se puder, se tiver dinheiro, já leva num psicólogo para fazer o parecer do psicólogo. Eles fazem um monte de teste na criança, eu fiz isso. Acho que na época eu paguei uns R$1.500, mas vale a pena porque ela acaba fazendo todas as perguntas que tu possa imaginar. Ela faz, sei lá, 100, 200 perguntas, né? E são várias avaliações que ela faz, então eu recomendo já levar também. Por quê? Porque quando tu chega lá, o médico não vai te dar o diagnóstico, vai ficar 5 minutos com a tua criança ali, vai dar um diagnóstico. Ele precisa ter essas coisas ali para provar que as outras pessoas também estão vendo aquilo. Claro, pessoal, depois dos 3 anos e meio, 3 anos, é difícil tu ficar na dúvida, um médico bom, né? Porque tá na cara. Mas pode ser outras coisas, tá? Pode ser síndrome, pode ser atraso de linguagem, pode ser uma apraxia de fala, pode ser DL, que é distúrbio de linguagem. Então só tem outras coisas, por isso que eles querem os exames também, tá? Não é só pra encher o saco da gente que eles querem os exames, mas para quem quer conseguir logo o diagnóstico, já faz todos os testes, já faz tudo isso, pega todos os pareceres. Quando chegar lá, pessoal, a dica principal é: mãe, tu quer realmente esse diagnóstico? Porque se tu ficar lá na frente do profissional com uma cara tipo, não me dê esse diagnóstico, ele não vai te dar naquele dia. Pode ter certeza, já aconteceu comigo e ele não vai dar. Então só vão com toda aquela coragem, né? Leve um acompanhante junto, que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer no dia. E aí tu queira o diagnóstico. Fala, não, eu sei que é autista, sabe? Eu já sei que é, afirma. E aí eles ficam com mais vontade de te falar se é ou não é, né, o diagnóstico de autismo. Então, vão preparado para o diagnóstico, que eu tenho certeza que na primeira consulta, se a tua filha ou teu filho realmente forem autista, o médico vai dar. Então, como eu tô no propósito, né, de jejum e oração, hoje eu vou falar sobre João 14. Deixa só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui, que o Rafael tá na terapia.
Hoje, então, eu vou falar, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida de como conseguir o laudo, me avisem. João 14. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então aqui diz, né, que é o Espírito que está dentro de nós, né, para quem acredita, e é ele que nos dá os sinais, né, de como que, por qual caminho que a gente tem que seguir, porque o Espírito Santo, para quem crê, está dentro de nós. E eu marquei mais uma, que é João 14:14, tá? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, por isso que as pessoas sempre falam, em nome de Jesus, eu quero, né, que meu filho hoje durma no exame, em nome de Jesus, e aí ele vai fazer, né? Porque quando pedem pelo nome dele, ele vai fazer. Então, é isso, pessoal, né? Para quem realmente quer esse diagnóstico aí, para mim foi um caminho muito mais duro, eu demorei bastante tempo, tá? Eu acho que eu demorei 1 ano para conseguir, porque ele começou com 1 ano e 4 meses, e nesse 1 ano, quando ele tinha 1 ano e 4 meses, o médico afirma que ele não tem autismo, né? Me mandou pro fono. Se alguém tivesse me dito lá atrás, quando ele tinha 1 ano e 4 meses, que eu já sabia que tinha algo, eu ia ficar muito agradecida, porque eu levaria, sabe, o parecer da escola, o parecer do fono, eu já teria levado no psicóloga, né, para fazer um parecer, eu já teria feito os exames de ouvido, que é tão importante para esses médicos darem diagnóstico, né, eu fiz também exames de genética, tá, que eles me pediram, demorou 3 meses, então foi muito demorado, e o médico afirmava que não era, que ele mesmo falou com 3 anos, então assim, eu sempre pensava, então, se esse médico falou, né, neuropediatra falou com 3 anos, imagina o meu, né, o meu vai ser assim, com certeza, você tá dizendo que não é autista, então o meu vai falar, né, mas não é o que aconteceu, não é geralmente o que acontece. Se tu pensa que ele é autista, é porque é, sabe? Pode ser essas outras coisas que eu falei, pode ser, mas geralmente a mãe já começa a perceber, porque não é só um atraso de fala, tanto que o autismo leve não tem atraso de fala, né, pessoal? O nível 1, né, só o nível 2 e o nível 3, então pensa assim, teu filho pode falar e ser autista, claro que pode falar inglês e ser autista, mas daí tu chega lá e, por exemplo, com atraso de fala. Mas não é só atraso de fala. Tem um monte de estereotipias que não é só o flapping, não é só pular, não é só ter gritos, né? Tem vários que são sutis, né? São bem sutis, né? Como enfileirar algumas coisinhas de vez em quando, andar na ponta dos pés de vez em quando. Isso já tá ali, já é, né? Porque as outras... Quando é só síndrome, ela não pode vir acompanhada de um caminhão de coisa. Como a síndrome, ele não olha no olho. Né? Isso aí é do autismo, né, pessoal? A criança que não olha no olho, então, assim, é do autismo. A criança que não atende quando chamado. Mas meu filho atende. Sim, meu filho também atendia, pessoal. Não era surdo, né? Tanto que esse exame, o BER e a audiometria, era pra ver se ele era surdo, e não era. Então ele me escutava, só que ele não olhava. Daí assim eu chamava Rafael. No quarto, Rafael olhava, né? Só que assim, depois ele passou a me olhar quase todas as vezes, pra mim só, tá? Pros outros da família ele não olhava. Então eu pensava, mas como é que ele olha pra mim e não olha pro resto? Sabe? Então o médico dizia que não era autismo, mas ele não tinha esse olhar para as outras pessoas da família, até pro pai, não olhava pro pai. Ele só olhava quando a pessoa cantava. Isso é um sinal. Porque, mas o meu filho, quando eu bato palma assim, ele me olha. Sim, né, pessoal? Óbvio que ele vai olhar, chamou a atenção dele, algo que chama a atenção dele, ele vai olhar. Algo que, pra ele, aquilo ali não é importante, tipo, Rafael, não sei o que, vamos no parque, né? Ele não sabe o que é parque e não vai olhar. Então, para fazer ele olhar, sempre com reforçador na mão, tá? Um chocolate, um biscoito, uma água, né? E faz pertinho
do rosto, assim, pra ele te olhar, e aí tu entrega o objeto. E aí ele vai sempre pensar assim, bom, mas a minha mãe toda vez que me chama me dá algo bom. Aí eu vou olhar pra ela. Foi assim comigo, tá? Ele não olhou assim do nada, foi que eu treinei também. E até hoje tem muito problema pra olhar. E o que a terapeuta faz? Faz mímica, bota até massinha aqui, ó, na testa pra ele olhar pra ela, e é difícil, pessoal. Mesmo assim, ele não quer olhar, ele não quer olhar. E por isso que ele não imita, né? Porque quem olha, imita. Quem não olha, não imita, olha só. Né? Uma coisa tão ridícula que todo mundo deveria saber, mas a gente, nesse mundo do autismo, a gente não sabe tudo. A gente fica meio pasmo. Por que o autista precisa de terapia ABA o tempo inteiro? Né? Por que o autista precisa? Porque eles não olham. Eles não conseguem imitar porque não ficam te olhando o dia inteiro. As crianças neurotípicas, tu vai na cozinha, ela te olha. Tu frita um bife, ela te olha. Tu faz um feijão, ela te olha. O meu não olha. O meu não olha. Ele acha que vem comida pronta aí de algum lugar. Então, assim, ele não tem como imitar fazendo comidinha, coisa, porque ele não tem essa imitação, né? O meu filho é grau 2, então ele tem mais dificuldade nisso. O grau 1 é bem diferente do meu filho, tá? Então, assim, é muito diferente. Tudo é diferente no autismo. Cada um é diferente do outro. Eu recebo muitas mães querendo comparar, né? Eu sei que a gente quer comparar. Mas eu recebo a maioria das mães que falam comigo, os filhos são verbais. Então, assim, ó, não dá pra comparar um filho verbal e um filho que não fala, não oralizado. Então é isso. Se vocês quiserem mais dicas sobre como conseguir o laudo, assim, ó, e não conseguir o laudo depois de tudo isso que eu falei, vai pra outro neuro. Vai pra outro neuro. E se eu tivesse que dar mais uma dica, é R$500 é um neuro bom, 400 a R$500 é dinheiro, mas juntem o dinheiro e vão no melhor da cidade de vocês, porque a criança ela precisa do melhor ali no início, melhor laudo, melhor qualificação, melhor tudo, porque a partir daquele laudo é que vai se conseguir algo na justiça, né, que a gente vai conseguir alguma coisa nesse meio, é com um bom laudo. Não adianta estar escrito F84 e tchau pra ti, mãe, vai com Deus. Não, a pessoa tem que te informar das terapias, tem que te dizer, tu tem que saber o que tu vai perguntar, tu anota as perguntas, né? Meu filho entra em crise, o que eu faço? Né? Eles vão te dar risperidona. Risperidona é só para 3 casos, né? Que é agressividade, a criança que se bate ou a criança que bate nos outros. Não é para dormir. Então fiquem atentos quando receber risperidona. Perguntem o motivo. Por que tu tá dando risperidona? Se autismo não tem remédio. Não tem remédio. Né? Então é melhor saberem que não tem remédio. Eu dou o que pro Rafael? Canabidiol, tá? Não é tão fácil de conseguir alguém que dê esse suporte, mas eu consegui uma pessoa aqui que também não é tão boa, né? Mas eu vou procurar um outro profissional. Eu tô sempre indo em neuro, pessoal, para ver se eu consigo algum que preste, tá? Porque é muito difícil nesse meio algum que vai te dar um auxílio. Mas o laudo, tu precisa ter o melhor. Então, boa sorte aí para quem tá querendo conseguir esse laudo. O laudo abre portas e também começa o luto ali, né? De ter realmente um filho autista, que vai dar muito trabalho, que separa às vezes os casais, que a gente não tem mais tempo para nada. Mas adianta a gente passar mais pra frente? Não adianta. Melhor ter o diagnóstico, até porque os familiares eles tendem a não acreditar enquanto não tem o diagnóstico. Então, pelo menos assim, sempre acontece isso, eu acho estranho, né? Que os pais, em vez de ficarem junto, eles querem destruir o que tu pensa. Ai, tu tá enxergando coisa, tu tá vendo o problema, a problemática é tu, né? Então é tanta coisa que tu escuta. Eu fico pensando, cadê a rede de apoio, né? Cadê a rede de apoio? E quando não falam que é uma doença autoimune e que é curável o autismo, aí tu tem que ouvir que é curável o que o teu filho tem, né? Que é algo no cérebro. O autismo o cérebro do meu filho é diferente. Como é que se cura um cérebro diferente? Não se cura. Talvez no futuro inventem algo lá na barriga da mãe, né? Algumas coisas que é para não ter essa genética, né? Eu acho que é isso que o mundo precisa, assim, algo que o que tá acontecendo para ter mais autistas, mas dizer que vai ter um remédio, né, que cure, só se mexer no cérebro.
Só se mexer no cérebro. E tem uma pessoa, né, nos Estados Unidos que faz isso, que é os mini cérebros. Ele procura remédios, né, geralmente para síndromes dentro do, assim, a genética dentro do autismo. É bem interessante o que esse cara faz, mas a gente não sabe, né. O meu filho, por exemplo, ele não tem um gene específico do autismo, né? Pelo menos assim, ó, eu não fiz o exoma. Pode ser que com o exoma, que é acho que é R$6.000, alguma coisa assim, eu possa ver se ele tem algo além, né, na genética também. Mas então é isso, pessoal. Me desejem sorte lá, que a gente vai tentar fazer o eletro. Depois eu conto pra você se deu tudo certo lá. Eu quero saber se ele tem epilepsia associada também. Tá? Bom dia pra vocês.